Boas, como estás? Ora, o vídeo de hoje é um bocado improvisado porque eu tinha dito até no meu canal, nas publicações, na comunidade, que não ia fazer vídeos, mas até dia 27. Mas os acontecimentos das últimas 24 horas obrigam-me a isso. Tanto é que eu nem sequer vou fazer a edição deste vídeo à bonda antiga, como antes fazíamos no canal. Eu vou comentar aquilo que tem sido as primeiras 24 horas da administração Trump. Várias ordens executivas já foram assinadas e elas têm implicações naquilo que é a ação política dos Estados Unidos e pode ser analisado do ponto de vista teórico. Ora, nas primeiras 24 horas tivemos várias ordens assinadas mais importantes do que aquilo que foi o acontecimento do Elon Musk, que fez a saudação romana. Enfim, eu coloquei no meu canal em gesto de piada, porque efetivamente só merece isso. Ele tem fracas competências em termos de comunicação e presença pública. Na minha opinião, ele queria ter feito outra coisa, mas não conseguiu fazer. E, portanto, não conseguiu divergir daquilo que é crítica e daquilo que é uma polémica, que, pronto, para todos os efeitos era desnecessária. Fez o gesto com a mão, está feito, acontece. Acontece aos melhores. Mas sim, existem pessoas a implicar com isso nas redes sociais, como se os Estados Unidos, literalmente os Estados Unidos, não tivessem usado a saudação Bellamy décadas antes dos Estados da Alemanha e da Itália, nacional-socialista e fascista, respectivamente, ou até Portugal, que também chegou a usar na altura do Estado Novo, que é a saudação romana. Ainda hoje é utilizado no juramento à bandeira, mas os Estados Unidos fizeram esse juramento nas escolas durante décadas, antes do Hitler sequer aparecer, antes do Mussolini sequer aparecer. Mas, enfim, não interessa para o vídeo de hoje. Acontece que os Estados Unidos, através do Trump, fizeram várias alterações naquilo que é o seu posicionamento internacional. Não só mudaram a sua presença em certas organizações internacionais, em certas organizações mundiais, como por exemplo a OMS, saiu outra vez da OMS dos Estados Unidos, saiu do Acordo de Paris. Portanto, novamente, temos aqui um presidente que quer privilegiar a atividade económica em detrimento destas limitações e regulações internacionais para combater as alterações climáticas, o que a meu ver também faz de certa forma algum sentido, porque é anticompetitivo e, por exemplo, países como a China estão-se nas tintas para isso. E países como a China ainda agora tiveram quase 1 trilhão de superávit, ou pelo menos 1 trilhão positivo naquilo que é a balança comercial. Quer dizer, como é que tu vais competir com um país que tem quase 1 trilhão positivo em balança comercial se literalmente estás a limitar a tua capacidade produtiva e a tua capacidade de competir contra esse grande colosso comercial que é a China? Não faz qualquer tipo de sentido na visão do Trump, é uma visão materialista, uma visão de mercado, uma visão empreendedora, de certa forma capitalista, e portanto, obviamente, que ele vai sair deste tipo de acordos. Porque não vai cumprir, objetivamente, não vai conseguir cumprir. Pode conseguir tirar o contexto de poluição ou de detrimento ambiental através de outras medidas, nomeadamente medidas mais nacionais, mas nunca medidas reguladas ou supervisionadas por algo a nível internacional, por uma instituição internacional. Isso não faz qualquer tipo de sentido na visão de um capitalista como o Trump. E, para todos os efeitos, tivemos outras mudanças interessantes. É óbvio que uma parte da administração Trump apoia aquilo que é o programa H1B, que é basicamente um programa de visas para pessoas talentosas, que o Biden também, de certa forma, apoiou, e algumas pessoas dentro da administração Trump, como por exemplo Elon Musk, tiveram várias altercações no Twitter com pessoas da alt-right sobre isso, porque as pessoas que apoiaram o Trump não querem isso, mas a Big Tech quer isso. Porquê? Porque é uma fonte de mão de obra mais barata para Silicon Valley, por exemplo. E pelo que parece, o Trump afastou o Vivek da sua administração, uma pessoa que estava programada para participar no DOGE, que é o Departamento da Eficiência, com o Elon Musk, e o próprio Vivek apoiou isso, tendo em conta que ele também é indiano. Ele também não tinha muito interesse em que este discurso nacionalista que apoiou o Trump, vindo das pessoas, começasse a crescer demasiado rápido. E, portanto, começou a tentar colocar água na fervura, a dizer, quer dizer, o vosso povo precisa de nós, pessoas que não vieram da Europa, precisa de pessoas com talento, precisa de mais indianos, mais estrangeiros que apoiem os Estados Unidos a ganhar. O Sam Hyde, que para todos os efeitos é um comediante, mas é um influencer digital, fez um vídeo com milhões e milhões e milhões de visualizações a dizer, quer dizer, pouco me adianta ganhar contra a China se o meu povo perde. Quer dizer, não interessa ao Estado ganhar, não interessa os impostos que vamos ganhar, não interessa ao PIB crescer, se o meu povo está a ser substituído na minha própria terra. Foi basicamente a tese dele,
E é interessante que o Vivek, que foi criticado pelo próprio Sam Hyde num vídeo que tinha para aí 1 hora, mas é uma crítica cultural para todos os efeitos, foi afastado. O que é interessante, o que é positivo. É sinal que o Trump está a ouvir e está, mesmo que não concorda 100%, está a adaptar-se àquilo que a sua base quer. Porque para todos os efeitos foi a sua base que o colocou no poder. E eu acho que ele tem interesse em que, pelo menos, alguns dos seus filhos tenham influência governativa no futuro. E, portanto, por exemplo, um Barron, ele só poderia ganhar no futuro se a base que apoiou o Trump se mantenha minimamente leal no futuro. Mesmo que, por exemplo, na próxima administração, se os republicanos voltarem a ganhar, seja um J.D. Vance, por exemplo, que agora tem a oportunidade de fazer boa figura como vice-presidente, é um bocado previsível que o Trump queira que a sua dinastia continue, pela forma como ele tem atuado ao longo dos últimos anos, a sua forma de pensar. Portanto, uma pessoa como um Barron Trump, ou um Eric Trump, ou outra pessoa qualquer da dinastia, se precisar de chegar a uma posição de poder, precisa desse apoio, dessa base. E, portanto, é natural que o Trump tenha essa sensibilidade, pelo menos até numa perspectiva de futuro, mesmo que ele já não vá ser presidente depois deste mandato. Enfim, outras atitudes, nomeadamente a declaração de emergência na fronteira, acho que é importante. Já tivemos algum certo revisionismo de algumas pessoas que apoiaram esta candidatura e estão próximas da administração de Trump, a dizer que provavelmente não vamos conseguir que milhões de pessoas sejam deportadas, se calhar 1 milhão, se calhar centenas de milhares ao ano, que façam com que no final sejam milhões. Quantos mais melhor, porque honestamente os Estados Unidos têm uma grave crise de imigração ilegal e, portanto, se o Trump não conseguir mitigar isso, quer dizer, a sua administração não vai servir para nada. O Trump tentou mitigar isso através da construção do muro, que não conseguiu fazer até metade da sua administração, sua primeira, e, portanto, isso impediu que os números de combate à imigração ilegal fossem tão bons. Só no final da sua administração, também teve a ajuda do Covid, é que tivemos uma redução significativa do número de imigrantes ilegais. Portanto, vamos ver se o Trump consegue fazer com que nesta administração isso comece logo, pelo menos no primeiro ano. Existe maioria na Câmara dos Representantes e existe na Câmara do Senado uma maioria também. Portanto, vamos ver o que é que vai dar para fazer. Vamos ver. Ele para já só tem feito ordens executivas, já na sua primeira administração fez ordens executivas. Isso é sempre muito volátil, não é? É preferível teres algo concreto, como por exemplo um muro que efetivamente impedisse as pessoas de entrar, se bem que aquele muro que ele começou a construir não tem propriamente uma grande estrutura para impedir isso, embora consiga ajudar. Mas um controle maior nas fronteiras e um controle maior sobre as pessoas que querem entrar e a recusa dessa entrada pode ajudar efetivamente os Estados Unidos a reduzir essa mesma crise, porque para todos os efeitos também traz outros problemas, como por exemplo droga, tráfico de pessoas. Portanto, isso é perfeitamente negativo, não só num ponto de vista de combate ao multiculturalismo, mas também é muito mau quanto a outras consequências. Existe uma crise de fentanil neste momento nos Estados Unidos. Outras questões. O TikTok vai voltar, portanto, é interessante ver que o Trump deu importância a isto, porque, por todos os efeitos, o TikTok tem sido uma arma de propaganda da direita nos últimos anos. Eu digo isto não no sentido pejorativo, no sentido de análise crítica realista, é o que é. A ação metapolítica da direita tem passado muito pelo TikTok e muitas pessoas da geração Z, minha geração, têm adquirido informação e conhecimento, ou criado conhecimento através de informação adquirida, por exemplo, em redes como o TikTok, porque a aquisição de informação é muito mais rápida. Estamos a falar de 3, 4, 5 segundos. A criação de um sentimento é muito mais rápida e, portanto, conseguem, obviamente, puxar essa gente para o espaço da direita. A esquerda não consegue fazer isso. A esquerda é péssima a fazer memes. Portanto, é algo a refletir. Acho que é importante que o Trump tenha conseguido trazer o TikTok de volta. Talvez vá ter algumas alterações, nomeadamente em termos de conteúdo que pode ser permitido ou não. Vamos ver. Mas a preocupação neste momento deveria ser o tipo de conteúdo e não necessariamente outras questões. Até porque não existem outras plataformas nos Estados Unidos que consigam competir com o TikTok. O X está a ir nesse sentido, está a permitir mais discurso revisionista em termos históricos, está a permitir um discurso mais radical nas suas redes. Portanto, vamos ver. O próprio Zuckerberg neste momento está-se a alinhar, ele foi convidado, ele participou na inauguração, está-se a alinhar, está a fazer um rebranding, porque ele é inteligente. Podemos não gostar do que ele fez, mas ele é inteligente, ele percebe que a cultura está a mudar e, portanto, para atrair uma parte do seu público outra vez para o Facebook, fez com que certas frases, certas opiniões já sejam permitidas. Portanto,
nós fomos obrigados a censurar, mas não censurámos. Era isso que eles diziam antes. É um bocado hipócrita da parte desta gente, mas é negócio. Outras questões. Em termos federais, vai ser apenas reconhecido o género masculino e o género feminino. Isto é básico, mas quer dizer, é um sinal da decadência cultural do Ocidente o facto disto sequer ser um tema. Quer dizer, é ridículo. Faz parte de uma pós-verdade que paira sobre o Ocidente que é abismal. Mas para todos os efeitos, é importante. É sinal que agora existem certos argumentos de autoridade que podem ser usados à base da lei, porque só existem pessoas que acham que o verdadeiro e o errado, ou o falso, só existe à base da lei. Portanto, se algo está na lei, então é porque é o correto e é o verdadeiro. Se algo não está na lei, não é reconhecido na lei, então é errado. Essas pessoas são positivistas, nem sequer sabem, muitas delas são positivistas. Estamos a falar de pessoas que nem sequer chegam a 95 de QI, muitas das vezes. Só consomem narrativas e só usam argumentos muito base e muito fracos e falaciosos para todos os efeitos, porque não conseguem desenvolver mais. E, portanto, ter essa base de autoridade para todos os efeitos às vezes consegue fortalecer certas narrativas. Por mais estúpido que pareça, infelizmente isto acontece. Outras alterações interessantes. As tarifas vão começar dia 1 de fevereiro. Vamos começar a ver aqui uma regressão da ordem liberal, que basicamente é o fundo deste vídeo. Quer dizer, saída de acordos internacionais, saída de organizações internacionais, combate àquilo que é a livre circulação de pessoas, que para todos os efeitos é feita de forma muito informal, está a ser feita de forma ilegal, mas não há lei a partir do momento em que essas pessoas depois podem ficar ao Deus dará. Existe aqui um certo revisionismo daquilo que é o posicionamento dos Estados Unidos para com a Europa. O Trump quer uns Estados Unidos menos presente na Europa e menos presente noutros conflitos, portanto, mais reservado a nível interno. E isso é detrimental para uma ordem liberal pós-45 e pós-91, que só existe à base da presença dos Estados Unidos em todo o Ocidente e nos Estados Unidos que é, para todos os efeitos, globalista, não no sentido das teorias da conspiração, mas globalista no sentido de ter uma presença global. Várias bases navais, várias presenças em conflitos internacionais. O Trump conseguiu, para todos os efeitos, um cessar-fogo que ele próprio já admitiu que não é muito provavelmente duradouro na Palestina, em Gaza. Talvez seja para divergir um bocado a atenção para aquilo que foram as suas promessas quanto à Ucrânia. É óbvio que não vai conseguir em 24 horas. Atenção, eu estou a dizer isto, espero estar errado. É óbvio que não vai conseguir em 24 horas resolver o problema da Ucrânia. Vai demorar muito mais tempo. Talvez em 2025 ainda exista um progresso significativo, mas a relação que ele vai ter com o Putin vai ser muito influenciada à base dessa problemática, desse conflito. Vamos ver se ele consegue resolvê-lo até 2026. Eu acho difícil, mas se conseguir, então vamos ver uma vitória da Rússia em termos territoriais, derrota em termos demográficos. A Rússia tem perdido centenas de milhares de homens, que é uma coisa abismal, uma coisa absurda. Um país que já tem problemas demográficos a ter estes problemas é absurdo. A Ucrânia está completamente destruída, mas se a Rússia conseguir mais território, é uma mensagem para a ordem liberal, quer dizer, o uso da força agora é legítimo para expandir a autoridade e a hegemonia e a soberania dos Estados. A própria conversa da Groenlândia, eu não fiz um vídeo sobre a Groenlândia, aquilo que o Trump quer, é estratégico para os Estados Unidos, atenção. As pessoas podem achar que isto é apenas um fediver, é apenas um fetiche do Trump. Em termos estratégicos, é benéfico para os Estados Unidos ter a Groenlândia, porque, para todos os efeitos, aquela zona vai começar, acredita-se, segundo os cientistas, os ditos cientistas da comunidade científica, vai começar a ser viável em termos de transporte de mercadorias, em termos militares, tendo em conta que os Estados Unidos estão aqui e a Rússia estão aqui e o polo está no meio. As pessoas acham que um conflito entre Estados Unidos e Rússia, às vezes as pessoas normais, vai deparar sobre a Europa. Isto é o que vem nos filmes e nos videojogos, mas não é verdade. Atenção, se existisse um conflito entre a Rússia e os Estados Unidos, a zona de maior foco seria o polo, porque é a zona onde eles estão mais próximos, ali especialmente o Alasca. Portanto, em termos estratégicos de defesa contra uma potencial ameaça Rússia e da própria China, para todos os efeitos, desse bloco, o polo seria vital. Portanto, eu acho que o Trump não vai querer que a Groenlândia seja um Estado, mas talvez influenciar a Groenlândia a ser independente para depois ter uma certa relação parecida com a que tem com o Porto Rico, no sentido de que não tem representação eleitoral, não tem representação democrática, não é um Estado per si, mas é um território onde os Estados Unidos têm autoridade, especialmente militar e até económica. Acredita-se que tenha bom proveito económico em termos de recursos. É provável que o Trump queira. Neste momento temos sondagens a indicar que os próprios
groenlandeses querem uma certa independência, mais de 60%, de acordo com algumas sondagens, vale o que vale. Vamos ver no que acontece. Agora, que a ordem internacional dos Estados super soberanos, à base de diálogo e à base de multilateralismo, está a ser posta em causa, quer pela Rússia, uma força revisionista, quer por Trump, que pode facilitar esse revisionismo da parte daqueles que são os seus rivais, digamos assim, e do próprio Trump, que quer uma expansão territorial e um revisionismo. Tivemos agora o Golfo do México a passar a ser o Golfo da América em termos legais, e sabemos o peso que uma caneta dos Estados Unidos tem em termos de denominações oficiais. Isso pode significar um enfraquecimento da ordem liberal, tal como eu coloquei no meu Instagram. É um enfraquecimento da ordem liberal. Acho que não me estou a esquecer de mais nada, para já só temos essa informação. Existe aqui um pormenor. O Trump emitiu uma ordem para que os edifícios federais, os edifícios do Estado, os edifícios públicos, sejam construídos à base de arquitetura clássica. Eu acho que isto é cereja no topo do bolo, porque a arquitetura moderna, a arquitetura que não é futurista sequer, é simplesmente moderna, é uma arquitetura nihilista, sem qualquer tipo de propósito, é simplesmente de betão com os riscos, é detrimental para aquilo que é a saúde mental de uma cidade. Isso está mais comprovado em termos de estudos. Depois eu até posso colocar alguns links, se me lembrar. E a arquitetura clássica, a arquitetura, por exemplo, gótica, do barroco, isso é o que deveria estar a ser privilegiado em termos arquitetónicos, em termos de política pública, porque isso são criações da cultura e da civilização europeia. E os Estados Unidos, para todos os efeitos, são uma extensão dessa cultura. Cada vez mais apagada, cada vez menos influente dentro desse Estado, é certo, mas é um bom passo no sentido de um revivalismo, até arquitetónico, até cultural. A arquitetura, para todos os efeitos, é o corpo daquilo que é uma civilização. Portanto, é importante ver que existe aqui um certo revisionismo, até em termos arquitetónicos e culturais, daquilo que é o produto de duas ideologias que são completamente anti-europeias, naquilo que é o sentido e a criação da civilização europeia, como o liberalismo e o marxismo. Eles podem não achar que são, os marxistas até são mais assumidamente, mas os liberais podem achar que não são, mas são. Enfim, já temos 17 minutos, já é muita fruta. E para todos os efeitos, é isto. O vídeo de hoje é só isto. Não sei se vou fazer mais vídeos assim de forma informal, não tenho tido muito tempo, muito honestamente. Estou a planear fazer um direto na quinta e talvez no sábado, quem sabe. Vamos ver, não sei. Portanto, deixem like se gostaram, comentem o que acharam e partilhem com os vossos amigos, porque nestas últimas 24 horas isto tem tido muitas mudanças, de facto. Não só, aliás, eu sei que algumas pessoas já saíram do vídeo, mas eu só me lembrei agora. Por exemplo, sites de organizações relacionadas com o aborto já foram mandadas abaixo. Por exemplo, vão existir milhares de despedimentos naquilo que é a estrutura da administração central em termos de funcionários públicos, já para aquilo que é o Dodge começar a demonstrar resultados, uma espécie de Milley dos Estados Unidos. Portanto, efetivamente existe aqui uma força, uma dinâmica de mudança. Vamos ver se é positiva, vamos ver se é negativa ao longo do tempo. A verdade é que só passou um dia e vão ser 4 anos. Portanto, vamos acompanhar, porque parece que estamos a viver em termos muito interessantes para quem quer mudança. Eu disse no meu Instagram e digo aqui, o custo social para se ser de direita nunca foi tão baixo nos últimos 80, 90 anos. Portanto, aproveitem, entrem no barco. Eu não concordo com tudo com o Trump, já o disse várias vezes, mas que isso nos pode ajudar, lá isso pode. E que está a enfraquecer a ordem liberal, que é antagónica àquilo que é ser de direita, lá isso está. E portanto, por isso é que eu acho que isto é bastante interessante e por isso é que vamos acompanhar. E fiz este vídeo, apeteceu-me, simplesmente isso. Portanto, meus caros, deixem like, comentem o que é que vocês acham, partilhem com os vossos amigos e subscrevam o canal. Estamos quase a chegar aos 3.000 seguidores, faltam apenas algumas centenas, e se chegarmos até março, já seria bastante positivo. Portanto, vejo-te no próximo vídeo e viva Cristo Rei!